Hoje vamos falar sobre desintoxicação e o porquê é tão importante nos dias de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Envolvidos com Cristo. E agora aproveito para te pedir para que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e venha curtir, compartilhar este vídeo com mais pessoas do seu convívio, seus contatos, amigos, familiares, para que eles tenham acesso a este material e sejam edificados por esta mensagem pela palavra de Deus. No dicionário, desintoxicação significa tratamento que visa livrar o organismo dos efeitos de uma substância tóxica. Mas nós vamos hoje falar a respeito do conceito de desintoxicação que a palavra de Deus nos traz. Vamos estudar baseado na palavra do Senhor. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura de hoje, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e 2. Hoje nós vamos ler na versão Nova Versão Internacional, a NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Esse versículo tão conhecido de todos os irmãos e irmãs, nós vemos o apóstolo Paulo falar a respeito de uma exortação para os romanos daquela época, para o povo de Deus daquela época, mas também para todos nós que vivemos hoje, que estamos buscando caminhar com Cristo. Nós vivemos no mundo, estamos no mundo e fazemos parte dele. Mas se nascemos de novo e agora vivemos em Cristo, qual atitude devemos ter enquanto vivemos? O apóstolo Paulo traz essa exortação para que venhamos viver em novidade de vida e sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos o que diz a poderosa palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, no verso 4 ao 5, também na versão NVI, vai dizer o seguinte: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia, glórias a Deus. Moisés viveu 40 anos no Egito, adquiriu hábitos, aprendeu a língua egípcia, os costumes egípcios, a história do Egito. A vida de Moisés, uma vez que ele foi criado pela filha de Faraó, com certeza era uma vida confortável, uma vida agradável, uma vida com bens, posses. Ele tinha tudo à disposição para que ele tivesse uma infância, uma juventude próspera, em que ele pudesse ter acesso ao conhecimento, pudesse conhecer vários lugares daquele reino, daquele império. Mas nós vamos ver, meus queridos, que depois desses 40 anos iniciais, onde Moisés viveu no Egito, algo aconteceu. Uma situação inusitada aconteceu na vida de Moisés. Ele precisou fugir do palácio de Faraó, precisou fugir do Egito, devido a um incidente que ocorreu com um dos servos de Faraó. Quando Moisés procurou saber da situação de seus irmãos, os hebreus, ele teve um encontro com um servo de Faraó que estava afligindo um dos hebreus. E Moisés não conseguiu segurar os seus ânimos, não conseguiu se abster de fazer algo, de tomar uma atitude. Ele acabou matando aquele egípcio e escondendo o seu corpo. Mas não teve como esconder essa ocorrência, esse incidente de Faraó. Então Faraó passa a perseguir Moisés para o matá-lo. Então é necessário que Moisés venha fugir do Egito para uma terra distante. E o local que Moisés peregrinou foi o deserto de Midian, onde ele conhece a sua esposa, onde ele se casa, tem 2 filhos,
e passa a pastorear o rebanho de seu sogro. Seu sogro se chamava Jetro, né? Creio que os irmãos conhecem essa passagem. Ele passa a trabalhar ali como pastor de ovelhas. Esse período que Moisés passou no deserto de Midian, esse período que ele passou junto de sua esposa, de sua família, e ali vivendo, trabalhando para o seu sogro Jetro, lhe trouxe muitos aprendizados sobre liderança, sobre o trabalho árduo, sobre o chamado que o Senhor futuramente lhe ia lhe trazer. Características que ajudariam Moisés posteriormente, quando Deus viesse chamá-lo para ser o libertador de Israel, aquele que conduziria o povo para fora do Egito, para que viessem adorar ao Senhor, para que viessem viver uma vida dedicada e consagrada a Deus. Mas então, um certo dia, Moisés decide ir ao encontro de Deus. Ele sobe o Monte Horebe e, ao subir aquele monte, ele vê uma imagem, ele vê algo estarrecedor, algo tremendo. Ele vê uma sarça, uma árvore, pegando fogo, ardendo em chamas, mas esta sarça não se consumia. Então Moisés tenta se aproximar para ver melhor aquela visão tão maravilhosa. E então o Senhor Deus vai dizer para Moisés aquelas palavras que nós acabamos de ler no versículo bíblico. Moisés, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisas é santa. Esse pedido inusitado do Senhor representava e representa uma orientação do Senhor para que Moisés viesse a se descontaminar do mundo, desintoxicar de tudo o que ele havia adquirido, de tudo aquilo que ele havia absorvido em seu coração durante os 40 anos vivendo no Egito. E por que não dizer também os 40 anos que ele viveu no deserto de Midian? Porque na terra de Midian viviam ali os midianitas, e que eram povos que se misturaram com outros povos também. Eram povos que não criam em Deus, não eram povos que serviam ao Senhor, né? O Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Eram povos que criam em outros deuses. E eles tinham diversas atitudes, diversas práticas que não agradavam ao Senhor. Então, mesmo naquele local, Moisés também tinha situações e tinha características que ele provavelmente absorveu daquela região, onde ele passou junto com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e com o seu sogro, que ele precisava se desintoxicar. Ele precisava deixar para trás. E as sandálias simbolizavam isso. Tudo aquilo que ele trouxe de bagagem de sua vida, nos 40 anos iniciais, nos 40 anos seguintes. As sandálias representam também algo em que ele confiava. Tudo aquilo que ele conhecia, o que ele viveu, era algo que trazia segurança para Moisés. E para ele dar esse próximo passo, para ele se aproximar do Deus vivo e viver uma outra experiência, uma experiência nova, uma experiência grandiosa ao lado do Senhor, ele precisava deixar isso tudo para trás. Que desafio tremendo, meus queridos. Talvez se Deus nos chamasse hoje, como chamou Moisés daquela forma, como seria difícil atender este chamado e deixar todas as coisas para trás. Não é algo simples, mas é algo necessário e é algo possível, porque a palavra de Deus diz que ele fortalece aquele que procura obedecê-lo, aquele que procura seguir os seus caminhos e fazer a sua vontade. Era um ponto de ruptura necessário para a vida de Moisés, para que ele viesse viver o novo de Deus, para que ele viesse realmente realizar a vontade do Senhor e o chamado, que ele viesse cumprir o chamado de Deus para libertar o seu povo, o povo de Israel, das garras de Faraó, da escravidão do Egito. Nós vemos na Bíblia que esse movimento também aconteceu em outros momentos, em outras passagens, inclusive com o próprio povo hebreu. Uma vez que o povo hebreu, sendo liberto do cativeiro do Egito, sendo liberto da escravidão do Faraó, veio a peregrinar pelo deserto durante 40 anos. Esse movimento que Moisés realizou a segunda metade da sua vida, quando ele foi para o deserto de Midian, é similar ao que o povo também viveu. Nós vemos aí que é uma preparação de Deus, um aprendizado, um momento em que Moisés ele passou por um movimento parecido, agora ele é chamado para conduzir o povo para passar por uma experiência similar, no deserto,
direcionado em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Mas também nós podemos ver esse mesmo movimento acontecendo com outros personagens bíblicos, como Abraão, como Gideão, os profetas e o povo que foi e voltou do cativeiro babilônico. De certa forma, nós vemos que o deserto tem um ensinamento precioso e nós devemos nos aprofundar, nós devemos conhecer, porque o Senhor usa como figura em tantas passagens da Bíblia a situação, o momento do deserto na vida dos seus filhos, na vida do povo de Deus, na vida de tantas pessoas que nós vemos nas Escrituras Sagradas. É porque o Senhor quer nos ensinar algo importante. A mensagem do deserto vai nos ajudar a caminharmos melhor com o Senhor, a conhecermos a sua vontade, a termos uma profundidade maior espiritual, as realidades espirituais de Deus para nossas vidas. E nós vamos, daqui para frente, meus queridos, realizar alguns vídeos, uma série de vídeos a respeito desta mensagem do deserto, desta mensagem principalmente falando sobre a desintoxicação, porque é tão necessário, porque é tão importante e urgente em nossas vidas nos dias atuais. Eu quero orar contigo, feche seus olhos nesse momento e vamos falar com o nosso grande Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos inicialmente, Senhor, te agradecer, te louvar, te bendizer por esta palavra que nós estivemos meditando junto com nossos irmãos e irmãs, para que o Senhor venha ministrar em nossas vidas e nossos corações a necessidade de nos desintoxicarmos das coisas deste mundo, daquilo que nos afasta da Tua presença, daquilo que nos tira a paz, daquilo que nos afasta dos Teus propósitos, Senhor. Querido amado, ajuda, Senhor, a cada um de nós a entendermos a Tua vontade e essa necessidade, Senhor, de consagrarmos nossa vida a Ti e tirarmos tudo aquilo que não agrada ao Senhor de nossas vidas e vivemos em novidade de vida, vivemos em renovação do entendimento, Senhor, da Tua vontade, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós rogamos pelas bênçãos do Senhor para as nossas vidas e de nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém.